Os aniversários de casamento reais, que terminam em divórcio, são estritamente ignorados pela equipe de comunicação do palácio. No entanto, um príncipe de 13 anos escolheu comemorar o seu em total privacidade este ano. Não houve brinde oficial, nenhuma fotografia republicada e nenhuma menção no comunicado da corte. Mesmo assim, na noite anterior à data, o príncipe George caminhou silenciosamente até um jardim de Kensington, carregando um pequeno ramo de flores verdes. Ele fez algo que ninguém em sua família havia feito em quase 30 anos. Seu gesto silencioso e espontâneo levou momentaneamente às lágrimas dois dos adultos mais serenos do palácio. O príncipe William e a princesa Anne choraram ao saberem das ações do menino no jardim. Para compreender esse evento emocionante, precisamos examinar a data que está na base da história. O rei Charles e a princesa Diana casaram-se na Catedral de São Paulo em 29 de julho de 1981. Desde o divórcio em 1996. Esse aniversário controverso passou todos os anos em completo silêncio institucional. Desde a separação formal, nenhum comunicado oficial do palácio jamais reconheceu a data do casamento. Historicamente, a família trata o aniversário exatamente como um casamento que terminou mal e assim permaneceu. Consideram a data um assunto privado encerrado e que jamais será reaberto. Esse silêncio coletivo e praticado se mantém inabalável há quase 3 longas décadas em Londres. O palácio possui um mecanismo altamente específico, projetado para decidir qual versão da história deve ser lembrada. O sistema monárquico celebra oficialmente aniversários que servem à instituição como coroações e casamentos felizes. Os marcos que constrangem a coroa são simplesmente ignorados com um olhar coletivo e ensaiado. Ao longo dos anos, essa ausência silenciosa de reconhecimento acaba se consolidando em uma regra muito sólida. Ninguém no Palácio de Kensington precisa emitir um memorando formal proibindo a data. Todos simplesmente sabem que o dia 29 de julho é recusado ano após ano. Então, um menino que não tinha motivo algum para saber que aquela data sequer existia, entrou em ação. O príncipe George é o neto mais velho da princesa Diana, nascido 16 anos após sua trágica morte em Paris. Ele nunca a conheceu e não tem absolutamente nenhuma lembrança de sua voz ou de seu rosto. Para George, ela é uma figura histórica que existe apenas em antigas imagens de arquivo. Ele só a conhece pela forma como o rosto de seu pai muda quando o nome dela é mencionado. No entanto, o pequeno objeto verde que ele carregava para o jardim tem uma profunda história ligada a casamentos. A planta em sua mão era murta, uma tradição altamente sagrada em casamentos reais. Desde 1858, toda noiva da realeza carrega um ramo de murta em seu buquê. O costume começou com a filha mais velha da Rainha Vitória, que usou mudas da Osborne House. Após cada casamento, uma muda da murta é enviada de volta e replantada. Esse processo cria um fio verde contínuo que atravessa os casamentos da família por gerações. O arbusto que forneceu a folhagem para o casamento de Diana em 1981 é a mesma planta que forneceu a folhagem para o casamento de Catherine em 2011. É uma conexão viva e física que sobreviveu silenciosamente a todos os divórcios e escândalos públicos. A família de Victoria escolheu a murta porque todo o seu significado simbólico representa o amor que não se desvanece. Eles selecionaram uma planta perene para mostrar uma continuidade que sobrevive às estações frias. O casamento de Charles e Diana é o grande contra-exemplo desse belo símbolo. Foi o casamento e o divórcio que o mundo inteiro testemunhou. No entanto, a flor do casamento deles é uma sempre verde que simplesmente se recusou a morrer. George buscou nessa corrente histórica ininterrupta e puxou um elo para sua avó. Em mais de um século, aquela flor sagrada do casamento só havia sido usada em casamentos. O jovem príncipe foi a primeira pessoa a enviar a flor do casamento para um túmulo. A estátua em memória da princesa Diana está no jardim rebaixado do Palácio de Kensington desde 2021. O jardim foi replantado com suas flores favoritas para refletir as cores suaves de seu guarda-roupa. No entanto, aquele espaço tranquilo não tinha absolutamente nenhuma ligação com a antiga tradição da murta. A murta do casamento representava a celebração, enquanto a estátua de bronze pertencia exclusivamente ao luto. A família manteve esses dois espaços cuidadosamente e deliberadamente separados por muitos anos. Uni-los significava admitir que,
a mulher no jardim fora um dia a noiva feliz. Os adultos evitavam transitar entre os dois cômodos para impedir que a dolorosa lembrança ressurgisse. Foi preciso uma criança que desconhecia as regras do silêncio para conectá-los. Ela levou a flor do casamento até o jardim memorial para reuni-los novamente. O ramo de Murtanem sequer veio dos jardins da Osborne House na ilha de Man. Veio de uma muda protegida cultivada discretamente dentro do próprio jardim murado do Palácio de Kensington. Essa muda específica descendia da planta original, da era vitoriana, e era reservada para casamentos. Ninguém explicou como um pedido para a flor do casamento chegou à equipe de jardinagem. Mesmo assim, o pedido foi discretamente aprovado e a murta foi entregue a ele. Os jardineiros poderiam facilmente ter sinalizado o pedido em comum e perguntado aos seus supervisores. Eles são treinados para encaminhar qualquer coisa fora do comum a um secretário particular. Em vez disso, alguém disse sim discretamente, cortou o ramo e optou por não dizer absolutamente nada. Eles entenderam imediatamente que o pedido vinha de um lugar além das regras comuns. Esse consentimento anônimo foi o primeiro ato silencioso de cumplicidade em seu plano. Uma série de pessoas discretamente optou por não interromper o projeto do jovem príncipe. Uma fonte próxima à família real afirma que o interesse de George começou algumas semanas antes. Ele estava olhando uma fotografia antiga de sua avó no dia do casamento dela. Virou-se para o pai e fez uma pergunta simples sobre o buquê. William não apenas respondeu ao filho. Ele mesmo providenciou o corte do buquê em particular. Ele ignorou completamente seus escudeiros secretários particulares e a assessoria de imprensa do palácio. O herdeiro do trono garantiu que seu filho pudesse ficar com a murta. Ele abriu a primeira brecha em 30 anos de silêncio a respeito do casamento de seus pais. Não anunciou sua decisão, nem a consultou com os conselheiros de seu pai. Agiu puramente como um pai protetor, respondendo à curiosidade de seu jovem filho. William tinha 15 anos quando sua mãe faleceu tragicamente em Paris. Ele teve que seguir o caixão dela a pé pelas ruas de Londres. O mundo inteiro ouviu demonstrar compostura durante o funeral público de sua mãe. Um trauma infantil tão profundo como esse jamais se cura ou desaparece por completo. Desde então, William tem sido silenciosamente zeloso com a forma como Diana é lembrada. Ele mantém a memória dela bem viva longe da máquina de comunicação corporativa do palácio. De certa forma, ele culpa essa máquina pela tragédia que lhe tirou a vida. Então, quando seu filho mais velho perguntou sobre a flor do casamento, ele não pôde recusar. Providenciou a murta discretamente sem fazer parte dos registros oficiais. O que ele não previu foi o que George faria com o ramo. Não se pode controlar o que um objeto sagrado se torna nas mãos de uma criança. É aqui que a história silenciosa se conecta a um padrão familiar maior. A princesa Anne frequentemente aparece como a guardiã silenciosa da memória de Diana. Ela é quem entende a antiga linguagem das tradições da família. Ela sabe o que a murta significa, sem que os cortesãos precisem explicar. Historicamente, os tabloides retrataram Anne como uma figura da realeza fria, obcecada por cavalos e insensível. Essa caricatura sempre foi incrivelmente superficial e ignorou completamente sua verdadeira personalidade. Anne não é uma mulher fria, mas sim extremamente disciplinada. Ela se recusa a demonstrar seus sentimentos íntimos para as câmeras da imprensa. Mesmo assim, ela continua sendo a pessoa mais discretamente leal de toda a família real até hoje. Ela compreendeu o peso de uma flor de casamento aparecer em um jardim memorial. Ela foi a primeira pessoa a entender o significado das ações de George. Na noite de 28 de julho, George entrou silenciosamente no jardim rebaixado. Ele estava acompanhado apenas por um único agente de segurança pessoal de confiança ao entardecer. Ele não deixou a murta no pedestal de pedra para ser fotografada. Ele se ajoelhou e pressionou o raminho verde diretamente na terra úmida. Escondeu a flor na base da estátua de bronze. Um visitante na manhã seguinte teria que saber exatamente onde procurar. George ficou em silêncio por um breve momento e depois saiu do jardim. O príncipe de 13 anos havia ocultado seu gesto do mundo deliberadamente. Ele não agiu para uma câmera ou para obter aprovação pública. Ele fez isso simplesmente porque acreditava que sua falecida avó merecia. Ele escolheu fazer um gesto privado e discreto, em vez de uma demonstração pública. Esse instinto de proteger o momento íntimo
foi uma característica notavelmente semelhante à de Diana. Ele deixou de lado a oportunidade fácil de criar uma imagem midiática extremamente popular. O palácio poderia facilmente ter divulgado a imagem para garantir elogios do público. Em vez disso, ele escondeu a Murta na terra bem longe das câmeras. Era algo privado entre ele e uma avó que ele nunca conheceu. Crianças da realeza crescem em um mundo onde o amor é encenado para o público. No entanto, ele compreendeu instintivamente que os gestos mais genuínos devem ser mantidos em segredo. Não podemos saber o que se passava em sua mente enquanto ele estava ajoelhado ali. Ele não tinha nenhuma lembrança pessoal dela que pudesse despertar sua dor. Talvez ele tenha absorvido a dor silenciosa e profunda que seu pai carrega todos os dias. Ou talvez ele simplesmente tenha visto um vazio onde sua avó deveria estar. Ele escolheu preencher esse vazio com a única coisa significativa que possuía. Uma pessoa sabia onde procurar no jardim rebaixado. Em poucos dias, o detalhe discreto dos seus gestos chegou aos editores da revista Hello. O vazamento não foi malicioso, pois não prejudicou absolutamente ninguém da família. Pelo contrário, humanizou a casa real da melhor maneira possível. A informação provavelmente veio de um jardineiro que ficou profundamente comovido com a cena. Ele decidiu que aquele gesto silenciosamente belo não deveria desaparecer completamente na escuridão. Queria que o mundo soubesse o que o jovem príncipe havia feito. O que George disse enquanto se ajoelhava no jardim permanece seu segredo particular. Mas o que aconteceu quando os adultos descobriram não ficou em segredo. A princesa Anne foi a primeira a compreender o significado daquela flor. Ela sabia que um ramo de murta não era uma simples planta decorativa. Era um voto de casamento que remontava à época da Rainha Vitória. George havia mergulhado na história da família para resgatar o símbolo. Ele deu a flor de casamento à avó, cujo casamento nunca foi oficialmente celebrado. Ele descobriu o significado por conta própria, sem qualquer instrução da equipe do palácio. Não há registro público da conversa entre William e Anne. No entanto, pessoas próximas à família descrevem o impacto imediato da notícia. William não esperava que seu pequeno gesto de gentileza se tornasse uma demonstração tão poderosa. Ele não esperava que seu filho enterrasse a Murta na terra. Quando entendeu o que George havia feito, perdeu completamente a compostura. Um homem que não se abalou durante o funeral da mãe foi destruído. Um simples raminho de murta colocado por seu filho quebrou suas defesas. O jovem príncipe havia transposto o abismo geracional que William tanto temia. William sempre se preocupou com a possibilidade de a memória de sua mãe se apagar com o tempo. Ele temia que ela se tornasse apenas um nome em um livro de história. Então seu filho mais velho provou que a memória de sua avó permanecia viva e vívida. George agiu inteiramente por instinto, sem qualquer provocação, para honrar seu legado. Essa foi a resposta definitiva ao medo que William carregava no coração. Provou que Diana estava segura em mãos que ele nem sabia que a estavam segurando. As lágrimas que se seguiram não foram de tristeza, mas de um profundo sentimento de gratidão. A princesa. Anne estava lá para compartilhar aquele momento emocionante com ele. Os dois adultos mais disciplinados da casa não conseguiram conter as lágrimas. Para Anne, o gesto tinha um significado um pouco diferente, mas igualmente poderoso. Ela é a guardiã das antigas e silenciosas tradições da família. Passou a vida defendendo a ideia de que esses rituais ainda importam. Ela frequentemente se preocupava por ser a última a compreender esses símbolos. Então, um príncipe de 13 anos usou a tradição de casamento mais sagrada para um túmulo. Para Anne, esse ato espontâneo foi a confirmação definitiva do trabalho de sua vida. Provou que a chama que ela guardava não se extinguiria com sua geração. Ver uma criança assumir essa chama por conta própria foi emocionante. A geração seguinte escolheu homenagear Diana sem que lhe fosse pedido. O rei Charles foi informado sobre a atitude do neto na manhã seguinte. Ele não disse muito ao ouvir os detalhes de sua equipe. Perguntou exatamente onde na base da estátua a flor havia sido deixada. Depois permaneceu em silêncio pelo resto do dia em seu gabinete. Mas o que ele fez em seguida revelou verdadeiramente seus sentimentos. Discretamente cancelou todos os seus compromissos oficiais na manhã de 29 de julho. Caminhou sozinho até o jardim rebaixado antes do início de suas obrigações oficiais. O rei nunca havia sido fotografado no memorial de Diana desde a sua inauguração. Ele escolheu justamente essa data comemorativa para ficar em silêncio ao lado da estátua dela. Camila não estava presente e nenhum fotógrafo oficial da corte foi instruído.
O rei permaneceu completamente imóvel olhando para o pedaço de terra. Ele fitou o local exato onde George havia prensado a murta. Seu relacionamento com a ex-esposa continua sendo a parte mais dolorosa de sua vida. Ele passou anos mantendo distância para evitar problemas de relações públicas. Uma visita pública à sua estátua sempre gerava inúmeras manchetes na mídia. Reavivava antigas questões de luto, tristeza e os sentimentos de Camilla. Por 5 anos, Charles optou por deixar o silêncio cumprir seu papel. Então, seu jovem neto discretamente reorganizou toda a situação para a família. Manter-se afastado deixou de ser uma opção neutra após o gesto direto de George. Então, o rei foi cedo, antes que qualquer outra pessoa acordasse. Ele fez a visita memorial mais reservada possível. Parou sobre a terra onde a flor do casamento fora enterrada. Era um homem diante da encruzilhada das maiores feridas de sua vida. Seu neto o obrigara a reconhecer o casamento que eles passaram décadas ignorando. O gesto simples foi reconhecido discretamente pelas 2 pessoas que o vivenciaram. Nada nesse momento histórico em família havia sido oficialmente coordenado pela equipe. O pedido de George começou com uma fotografia antiga, não com uma instrução do palácio. A ajuda de William foi a de um pai respondendo ao filho, não um plano de relações públicas. A reação emocional de Anne foi completamente espontânea e mantida longe das câmeras. A visita matinal de Charles ocorreu depois do ocorrido, sem nada mais a ser organizado. 3 gerações da família, separadamente, chegaram ao mesmo instinto. Escolheram homenageá-la sem esperar que os outros partissem primeiro. Não se pode fabricar ou controlar esse tipo de emoção familiar genuína. Ela só acontece quando o sentimento por trás do protocolo é completamente real. Quase tudo o que essa família faz em público é cuidadosamente produzido por equipes. As caminhadas, as homenagens com coroas de flores e os retratos são agendados com antecedência. Há sempre um fotógrafo oficial, posicionado exatamente à distância correta. Mas a máquina de relações públicas esteve completamente ausente dessa história discreta. Nenhuma assessoria de imprensa registrou o gesto do menino ou as lágrimas da família. Essa falta de controle tornou tudo ainda mais genuíno. Estávamos testemunhando uma família vivenciando emoções reais em privado. O público só ficou sabendo da história depois por meio de brechas na mídia. Foi um momento raro e belo de realidade real, sem interferências. O jovem príncipe provou que a memória de sua avó não era apenas uma imagem pública. Ele não plantou a murta para melhorar a imagem pública da instituição. Enterrou a flor em um lugar onde nenhuma câmera jamais a encontraria. Os 2 adultos mais controlados da Grã-Bretanha choraram ao saber da notícia. O rei reservou sua manhã para ficar sozinho em silêncio na terra. Nada disso foi feito por nós ou pela marca. A campanha privada foi planejada em cada etapa para nunca ser vista. É por isso que a história comoveu tantas pessoas no mundo todo. Ninguém tinha a obrigação de se lembrar da data do casamento. Teria sido fácil deixar o aniversário passar despercebido. O fato de uma criança ter escolhido marcá-lo mesmo assim diz tudo. Revelar como a próxima geração pretende preservar a sua memória. Não se basearão em jardins com nomes diferentes ou em retratos oficiais no palácio. Honrarão-na através de gestos pequenos específicos e extremamente privados. Isto representa um modelo de monarquia completamente diferente para o futuro. O antigo instinto da instituição em relação a Diana sempre foi o de controlo. Eles queriam controlar a narrativa e mantê-la à distância. Sempre tiveram um certo receio de sua memória poderosa e imprevisível. Essa era a estratégia cautelosa da geração de líderes do rei Charles. Mas George acaba de demonstrar um reflexo completamente diferente e moderno. Ele escolheu amá-la simplesmente em particular, sem qualquer estratégia. A relação da monarquia com Diana está passando por uma transformação discreta junto à coroa. De uma ferida protegida a uma avó que desperta saudades. Essa profunda mudança começou com uma flor de casamento plantada na terra. A relação da família com a data foi apenas interrompida, não resolvida. O luto não desapareceu porque a assessoria de imprensa permaneceu em silêncio. Ela permaneceu em silêncio à espera de alguém jovem demais para conhecer as regras. George não sabia que devia desviar o olhar dela. No instante em que estendeu a mão em sua direção, a dor voltou com força. Algumas coisas não se curam simplesmente porque paramos de mencioná-las. Elas esperam pela pessoa certa para dizê-las sem palavras. Esta quarta-feira tranquila se transformou em uma revelação para toda a família real.
Um menino, uma flor e uma data esquecida os haviam desestabilizado. O palácio passou décadas tratando o aniversário de casamento como uma ferida dolorosa. George escolheu tratar o dia como algo que merecia ser honrado em particular. Seu instinto deu o voto final para a próxima geração. Acredita-se que a murta sempre representa o amor que sobrevive às estações. Diana levou a planta perene para o seu casamento na Catedral de São Paulo. O símbolo falhou com o casamento, mas não falhou com seus descendentes. O amor que ela carregava saltou uma geração para pousar em um neto. A planta perene cumpriu sua promessa, sobrevivendo no coração da geração seguinte. O silêncio dos últimos 30 anos não conseguiu enterrar a verdade. Apenas manteve a dor não resolvida reprimida à espera. No momento em que George plantou a murta, o silêncio foi definitivamente quebrado. O futuro rei honrou sua avó com um voto silencioso e eterno. O legado da princesa Diana estava seguro em suas jovens mãos. A princesa Anne retomou sua agenda, repleta de compromissos reais nacionais. Ela continua a servir o país com sua característica dedicação discreta. Seu papel na preservação da memória de sua família é respeitado por todos. O registro permanente no arquivo de Windsor permanece como uma testemunha silenciosa. A Casa de Windsor segue em frente rumo a um futuro de grande disciplina.